Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, a tomar a Bíblia nas suas mãos e, olhando para ela, olhando para os jornais hoje, entender o momento exato em que vivemos. Bem, nos nossos programas temos passado por uma linha, o plano de Deus para o homem, o plano de Deus passando por Israel, chegando até a vinda de Jesus, o que nos aguarda. E no programa de hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, sobre a consagração do templo e a arca, o templo de Salomão. Esteja atento, deixe o seu coração aberto ao Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então abrir a nossa Bíblia e estudar o que a Palavra de Deus nos diz. Nós vimos como Davi deixou para Salomão muita prata, muito ouro, muitas pedras preciosas, muito dinheiro. Ele depositou, ele ajuntou durante toda a sua vida aquilo que ele pensava, é para o meu Deus. Era para a construção de uma casa ao meu Deus. Quando Davi começa a construir seus palácios, ele diz, eu habito em palácio de alvenaria, em casa de cedro, eu tenho uma casa bonita, as janelas, as portas, o assoalho, as paredes, as colunas, tudo tão lindo. E o meu Deus tem a Arca da Aliança numa tenda? Não, eu vou construir um templo suntuoso como o meu Deus merece. Mas Deus lhe disse através do profeta Natã, não, Davi, não será você, mas o seu filho que vai levantar um templo ao Senhor. Salomão assume o trono quando Davi ainda é vivo. Davi lhe passa as mãos a planta do templo, tudo o que deve ser feito, os utensílios, e Davi passa as mãos de Salomão, os depósitos de ouro, todo o dinheiro que ele tinha, e levanta uma grande oferta no meio dos seus generais, dos seus grandes e no meio do povo para a construção do templo. O templo está pronto, é suntuoso, é maravilhoso. De longe se vê o dourado, se vê aquela luz do sol refletida naquelas duas colunas de bronze tremendamente grandes, Jaquim e Boaz, os nomes das colunas. O sol bate ali e reflete. Jerusalém é chamada Cidade Dourada, pois ela é toda feita com aquelas pedras calcárias do deserto, de um tom amarelado, e o templo se sobressai. Então, a palavra nos diz, em 1 Reis, capítulo 8, de 1 a 11, Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o mês 7º. Nós vamos perceber que nas Escrituras tudo tem um significado muito especial. A arca estava na cidade de Davi e ela sobe. É o ponto mais alto, em Jerusalém, sobre o Monte Moriá, onde Salomão edificou o templo. Por que ele escolheu o Monte Moriá? Porque quando Davi pecou, quando Davi levantou o censo em Jerusalém, que era algo que Deus havia proibido, Davi, ao levantar o censo através de Joabe fica muito preocupado com isso, e quando ele traz o resultado do censo, uma peste. Aliás, Deus diz para Davi, escolhe que castigo você quer, ou que por 3 anos você perca as guerras, ou que por 3 dias haja peste em Israel,
ou 3 anos de seca, 3 meses de perseguição, ou 3 dias de morte por peste. Davi disse: caiu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. 3 dias de peste, e quando o anjo veio para destruir Jerusalém, passar a peste sobre Jerusalém, onde estava Davi, e certamente Davi deveria perecer naquele julgamento de Deus. O anjo para sobre o monte Moriá, na eira de Hernão Jebuseu, e ali Davi oferece a Deus sacrifícios, o pedido de perdão. Davi levanta um altar ao Senhor, no mesmo monte onde Abraão iria sacrificar Isaque, seu filho. E aquele lugar foi escolhido por Deus. Ali esteve Abraão, ali esteve Davi, ali Jesus muitas vezes subiu para adorar, para ensinar, para curar, para realizar as obras do Senhor. Então, Salomão vai trazer a arca da cidade de Davi, subindo para o templo Monte Moriá no mês 7º. 7 na Bíblia é completude ou perfeição. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas a fizeram subir. Salomão não iria cair no mesmo erro de Davi. Davi havia trazido a arca no carro de boi, como os filisteus, e ele viu que ele saiu mal, Uzá pereceu ali. Salomão queria fazer exatamente como era a vontade de Deus. Os levitas é que levaram a arca sobre os seus ombros. Continua dizendo o texto: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, de tão numerosos não se podia contar. Era uma festa, consagração ao Senhor. E a oferta era tantos bois, tantas ovelhas, cada um queria sacrificar na consagração do templo e não se podia contar. É claro que todos os levitas foram chamados, todos os sacerdotes foram convocados e ali estavam. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Onde era o lugar? No Santo dos Santos. No santuário mais interior do templo, o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas no santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. O lugar chamado Santo dos Santos não era tão grande, mas ele tinha dois querubins, 2 anjos alados muito grandes. Com as suas asas, eles encostavam a asa, um na asa do outro e a outra ponta da asa aberta nas paredes. E abaixo, entre as suas asas ali, dos 2, era colocada a arca. Seus varais apareciam, as suas pontas empurrando aquele véu do templo. E o texto continua dizendo: nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Olha, na verdade, quando a arca foi feita, foi consagrada, Moisés colocou dentro dela 3 objetos. E depois na história, outros objetos foram colocados ali. Mas Moisés colocou as tábuas de pedra, um pote com o maná, uma amostra do maná e a vara de Arão que floresceu. Tudo isso cabia ali dentro da arca. E ali estavam esses 3 objetos, as tábuas de pedra representando a dispensação do Pai,
a lei. O pote com maná simbolizando a dispensação do Filho, Jesus, que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu e que dá vida a todo aquele que de mim se alimenta. E a vara de Arão que floresceu, simbolizando o Espírito Santo e a sua dispensação. Uma vara morta que gerara vida em uma noite, colocada na presença do Senhor. Aquela vara encebada, seca, usada como um cajado, usada como até arma contra os animais no deserto, como um auxílio na caminhada no deserto de Arão. Ela produziu folhas, flores e frutos. Era uma vara de amendoeira, produziu amêndoas e ela estava ali na arca, ou seja, a aliança de Deus, feita com os homens, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora no templo de Salomão, somente as tábuas de pedra. Onde estava o pote com maná? Onde estava a vara de Arão que floresceu? E até mesmo aqueles ratos de ouro e aqueles símbolos daqueles tumores dos filisteus feitos em ouro que foram colocados na arca, onde estavam? A Bíblia não nos fala, porque exatamente simbolizava que os judeus haviam ficado só com a dispensação do Pai, só com as tábuas da lei. Até hoje, os judeus não aceitam o Filho, que é o maná, que é Jesus. Nem o Espírito Santo, a vara que floresceu, a obra de transformação, santificação das vidas pelo Espírito Santo. Estão só com as tábuas da lei. E é importante sabermos que nós somos o santuário de Deus. Esta arca é o nosso próprio coração, onde Deus habita, onde é preciso estar a lei, o maná, a vara. O Pai, Jesus disse, viremos para Ele e faremos nele morada, através do Espírito Santo, através do próprio Jesus. Deus já habita em você e você já habita no Senhor. Você quer ser habitação de Deus? Então ore comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e da vida que eu tenho levado. Eu me arrependo, Senhor, porque eu não tenho feito a Tua vontade e me sinto só e triste. Eu preciso de Ti. Eu te peço perdão para os meus pecados, a cura para a minha alma, a cura para o meu corpo, a cura alcançando o meu espírito com a Tua presença. Eu me entrego a Ti para viver para Ti e ser uma bênção nesta geração. Recebe-me, Senhor, perdoa-me e enche-me do Teu Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida, dando-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua bênção de salvação. E te espero no nosso próximo programa, onde estaremos compartilhando a palavra de Deus. Até lá, se o Senhor nos permitir.